a Lei comentou, eu sou Ana Carla Fonseca, eu sou economista, urbanista, para os que não me conhecem, e eu trabalho há muitos anos com economia criativa. Essa passagem de economia criativa para cidades criativas é o que começa a ocorrer no mundo hoje, então acho que a gente tem um trabalho de pioneirismo no Brasil para levar essa discussão adiante de uma forma contextualizada às nossas necessidades, aos nossos potenciais, e é quase automática, porque a gente mora em cidades, a gente enfrenta os problemas das cidades, e a gente sabe que as cidades são grandes mananciais de soluções também. Então, quando a gente faz essa passagem de economia para a cidade criativa, surgem duas questões já de chofre. A primeira delas é do que a gente está falando, o que é essa tal dessa cidade criativa, o que a caracteriza. E a segunda é quais são as cidades criativas, por exemplo, no Brasil. E é muito em função dessas duas questões que surge o projeto Criaticidade, do qual a gente vai falar com mais delongas. Para aquecer essa discussão, a gente queria trazer aqui para o nosso debate, para a nossa mesa redonda com vocês, 4 pessoas lapidares para o desenvolvimento desse projeto. O Fernando Martins vai começar a conversar com a gente. Ele é vice-presidente do Santander, tem uma vastíssima carreira no setor financeiro, e não por menos esse envolvimento do Santander com o projeto ocorre, não como patrocinador, mas de fato como parceiro, e eu digo isso sem demagogia, mas que uma questão que a gente percebe nas cidades, de modo geral, é que quando a gente observa os problemas pelos quais a economia criativa não se concretiza, muitas vezes o que ocorre é a falta de acesso a produtos financeiros, é falta de valoração desses intangíveis, das pessoas chegarem aos bancos e dizerem, mas eu não tenho garantias reais e agora o que eu faço? Então é maravilhoso a gente poder perceber que uma instituição financeira com essa solidez vem percebendo não como responsabilidade social corporativa a importância das cidades criativas e da economia criativa, mas sim efetivamente como potencial de negócios, de modo que a gente consiga ter uma perpetuidade de atuação dessa instituição. Então o Fernando vai conversar com a gente agora. 3 membros do nosso Conselho Criativo estão aqui presentes para conversar também, são pessoas maravilhosas, pessoalmente e profissionalmente, tenho certeza que vocês vão amar. Cada um deles, para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica, vai falar 15 minutos, então a gente vai chamar cada um deles ao palco individualmente para que todos possam seguir a apresentação. E ao final, então, nós juntaremos os 4 para vocês poderem participar desse ping-pong, fazerem suas perguntas, interagirem e a gente gerar mais discussões, mais reflexões e mais estímulos a essa nossa questão de cidades criativas, antes de efetivamente lançar o projeto. Então, agradeço demais a presença de todos. Já digo de coração aberto que esse projeto é de nós todos, ele efetivamente só ocorre porque a gente tem a colaboração de muitas pessoas, as ideias vão se somando. Eu brinco sempre que a gente, há alguns anos, olhava para fora, punha a cabecinha para fora d'água e falava assim, ai, quanta água, né? Ninguém mais fala a minha língua. E agora a gente começa a ver várias cabecinhas também surgindo nesse longo mar. Então é maravilhoso porque forma-se uma rede de discussões em cima de economia criativa e de cidades criativas que há 5 anos não se cogitava um dia pudesse ser formado. Isso é absolutamente maravilhoso. Então essa convergência de interesses e atuações é muito do que a gente vai discutir aqui hoje à noite. Gostaria então de chamar, por favor, Fernando, para a sua apresentação, para contar um pouco para a gente por que o Santander está envolvido com essas nossas questões. Obrigado, Ana. Boa noite a todos vocês. É uma honra, um prazer recebê-los aqui no nosso edifício, que é um edifício verde, um edifício criativo. Vocês se lembram que era uma estrutura antiga da Eletropolo, que durante muitos anos ficou aí parado. E finalmente nós conseguimos, aproveitando com criatividade a estrutura existente, montar um prédio que hoje acho que é o maior prédio da América Latina e um prédio verde. Nós vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, contextualizar por que o Santander está interessado nesse tema e temos trabalhado juntos em São Paulo e no Rio de Janeiro, procurando identificar e estimular a economia criativa. Então, nós vimos essa estimativa do FMI, agora recente, apontando o Brasil já como a 6ª maior economia do mundo, à frente do Reino Unido, da Inglaterra, e em 2016 ultrapassando a França e chegando bastante próximo da Alemanha. Isso é algo que muitos de nós não imaginávamos que seria possível, né, a gente assistir na nossa geração. E acho que por uma série de fatores, sejam fatores adversos para a Europa, como fatores favoráveis para o Brasil, para a América Latina, nós estamos alcançando aí posição de destaque e isso nos dá um grande orgulho.
Os investimentos são investimentos que acompanham, né, esse crescimento, e são investimentos, enfim, em vários setores, né, alguns deles potencializados por esses eventos que ocorrerão no Brasil, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, o pré-sal com 13%, mas o total de investimentos do PAC, seja em logística, seja na área social e urbana, ou energia, puxando, né, e representando 80% disso. Nós temos mostrado esse quadro, esse gráfico e essa realidade do Brasil, tanto aqui para estrangeiros. Outro dia teve aqui o governador de Massachusetts nos visitando, e também na Europa e no Santander, na Espanha, que é impressionante o que está acontecendo no Brasil e o que aconteceu de 2003 para 2011 em termos de migração, né, de mobilidade social. 55 milhões de pessoas praticamente migrando da classe C para a classe da classe D, desculpe, para a classe C, né? Estão engrossando a classe C, e o que nós também estamos vendo é uma diminuição das classes mais baixas aqui no Brasil, né, com o aumento do PIB per capita. Aqui esse gráfico aqui em vermelho, essas barras aqui ainda estimativa 2011, esses dados ainda estão sendo computados, mas demonstrando um crescimento muito significativo e uma quantidade de empregos gerados também muito grande. Aqui, ó, 2,9, 3 milhões de empregos gerados em 2010 e uma perspectiva crescente, né? Tecnicamente, a gente diz que o Brasil hoje é uma economia que funciona a pleno emprego. Esse gráfico aqui, um pouco poluído, essas linhas todas, mas essas linhas mostram a população em idade ativa, entre 16 e 64 anos, que é assim que estatisticamente eles juntaram essas informações, e mostrando então aqui o Brasil, né, em vermelho, aqui atingindo quase que o pico, essa em preto aqui é a China, e em roxo a Índia, né? Os BRICS, a Rússia não está aqui, e acho que não tem acompanhado, não tem a mesma situação que o Brasil, a China e a Índia apresentam. E aqui vendo economias mais maduras, como o Japão, aqui, laranja, caindo aqui de maneira muito preocupante até, os Estados Unidos, verde, né, e a Alemanha aqui em azul, também com uma tendência bastante preocupante. E quando a gente une a população em idade economicamente ativa com a população inativa, né, que tem uma taxa de dependência, a gente vê o que é chamado aqui do bônus demográfico. E nas sociedades em que isso aconteceu, o desenvolvimento ocorreu de forma muito acelerada. E o Brasil vem vivendo já esse bônus demográfico, desde aqui de 2000, final da década de 90, né, e nós vamos ter esses anos aqui com um número de pessoas em idade produtiva maior do que as pessoas que não são produtivas. Essas informações aqui também mostram como melhorou a situação econômica do brasileiro. Em 94, né, uma prestação de uma casa, e também são médias estatísticas, correspondia a 23 salários mínimos. E hoje corresponde a 5 salários mínimos, né, o que torna a moradia muito mais acessível a milhões de pessoas. Em 94, nós tínhamos também uma renda, 4 pessoas por residência, em torno de 79, 80 dólares. E hoje, de quase 300 dólares. Né, o que causa um impacto na sociedade muito grande, seja por bem, seja por mal. E também a questão de prestação aqui de automóvel, que equivalia mais ou menos a 8,7 salários mínimos, e hoje também tornando muito mais acessível, acelerando o consumo, acelerando toda a pressão social nas cidades, enfim. Então são questões que nós temos que parar e pensar, porque a tendência com esse potencial de crescimento vai de fato pressionar esses indicadores, uma vez que aqui a gente está vendo dados de 2010.
os momentos do Brasil e o papel dos bancos, né? Então está havendo uma bancarização muito maior, uma inclusão bancária nunca vista anteriormente, né? Junto com isso, os bancos também estão procurando dar muito maior transparência às relações com seus consumidores, e todos os bancos têm investido muito no que nós chamamos de orientação financeira, né? Os bancos são os mais interessados, os primeiros interessados em que o cliente, quando faça uma operação financeira, faça de forma consciente, né, para que ele possa pagar, para que ele não se superendivide e coisas desse tipo. Então temos visto aí um número de pessoas que pela primeira vez estão tendo acesso a ter sua conta, pequenas e médias empresas também, crescendo muito o número, a quantidade de empresas que são criadas e que estão aumentando seus negócios, tem nos impressionado muito. E financiamento de longo prazo e infraestrutura, e nós temos visto aí até esse papel anticíclico que o BNDES principalmente teve no Brasil, e o papel que o BNDES está tendo no desenvolvimento da infraestrutura e financiamento de longo prazo e de grandes projetos.